mamães e papais que me seguem aqui no meu canal. Hoje eu vou falar alguns aprendizados e coisas que eu não sabia sobre um RN e que eu acho que talvez você não vai saber e que você pode se preparar aí para a chegada do seu bebezinho. Algumas coisas que eu vou contar aqui foram erros, entre aspas, que eu tive com a Marina. Eu aprendi com o tempo, assim, e vi que, nossa, tem muitas coisas que a gente acha que sabe, enfim, e que não são tão óbvias assim, e o bebê vai trazer pra gente. A primeira coisa é: existe diferença entre as pomadas. Quando eu fiz o meu enxoval, eu falei em outro vídeo que eu não fiz um super estoque, e foi bom. Então eu não tinha muita variedade de muita coisa, eu tinha só o básico. Que eu ganhei, inclusive, a maioria das coisas no meu chá. Eu nem cheguei a comprar nada. E eu não sabia que existia diferença de pomada. Então, tem a pomada que é creme para assaduras e tratamento para assaduras e creme preventivo de assaduras. Eu vou deixar a foto em algum lugar aqui do vídeo para vocês verem que na embalagem tá escrito bem grande. Mas assim, como a gente... creme de assadura, tá? A gente acha que é tudo a mesma coisa. Não são. Um é para tratamento mesmo, tem remédio dentro da composição, e o outro é para prevenir. Então, o bebê não tá com assaduras, e aí você passa ali na região que você acha que pode gerar uma assadura, e aí ele vai proteger o seu bebê. Número 2. Falando ainda sobre pomadas. Existem 2 tipos de textura de pomada. Eu não sei se textura é a melhor palavra, mas 2 tipos de camada de pomada. A camada transparente e a camada branca. Isso eu também não sabia. Depende da marca, normalmente tem as duas. E uma é mais cara que a outra. A transparente é mais cara do que a branca. Por quê? Quando você vai passar a pomada no bebê, você vai ver que vai ficar o resíduo da pomada. A camada transparente não fica aparecendo, fica transparente. E a pomada com a camada branca fica branquinho, esbranquiçado. Então, existem essas 2 diferenças. Na prática, elas mudam apenas a questão visual. E eu vou dizer por que uma é melhor do que a outra em momentos diferentes. E a terceira coisa. O bebê não tem assadura somente nas regiões íntimas. Ele pode ter em todos os lugares que gera dobrinha. Por quê? O que é uma assadura? É quando um lugar fica úmido, algum lugar do corpo, uma dobrinha e tal, fica úmida. E ali vai proliferando, vai assando ali, né? Então, a Marina teve muito aqui na região do pescoço, porque ela não tinha pescoço, basicamente, né? Ela ainda é bem assim. E aí, ela tinha bastante dobrinha aqui no pescoço, ficava úmido ali e gerou uma assadura. Eu fui ver isso, assim, alguns dias depois, mãezinho, porque eu vi que ela tava incomodada e era sempre ali na região do pescoço. Mas eu achava que era cócega, eu achava que era só agonia mesmo. Até que uma hora eu abri assim pra ver, não é possível. E ali tava bem vermelhinho, até com um muquinho assim. Então, pode dar assadura no pescoço do seu bebê, nas axilas, nas dobrinhas da coxa. Depois, quando eles vão ganhando peso, que eles vão ficando mais gordinho, qualquer dobrinha pode dar assadura. Então, quando você for trocar o seu bebê, depois do banho, principalmente, onde molhou bem ele, passa ali no pescoço, embaixo do braço, nos cotovelos, atrás do joelho. São todos lugares que podem gerar assadura. E aí, a camada transparente pro pescoço é muito bom, porque daí você vai passar a camada branca. Esse foi um aprendizado que eu tive essa semana. Vai passar a camada branca, vai ficar resíduo. Daí vai dar a impressão que o bebê tá sujo. Mas ele não tá sujo, ele tá com a pomada. Aí a camada transparente não fica ali, aquele resíduo esquisito, sabe? Então, é por isso que inclusive é mais cara, né? Porque ele é visualmente mais bonitinho. Outra coisa de aprendizado para a Marina é na hora de fazer as trocas de fralda. Eu não sei se vocês já tiveram bastante... Bom, vocês vão ter quando vocês tiverem o neném de vocês. Se você é pai de segunda viagem, se o seu bebê já nasceu, você já vai perceber que fralda vaza muito. Então, toda vez que você for sair, ou você for passar o dia fora, não estiver em casa, sempre leve pelo menos 2 trocas de roupa no carro e na bolsa. Pelo menos 2 trocas de fralda. Troca de fralda não, troca de roupa, muda de roupa. Fralda você tem que estar sempre, pelo menos umas 10 na mochila, que a gente nunca sabe quando eles vão precisar. Mas roupa também, você tem que ter sempre o look reserva.
porque existem milhões de situações que pode acontecer e o seu bebê sujar aquela roupa. Vaza a fralda, principalmente quando a gente tá aprendendo a colocar a fraldinha neles. Muitas vezes o bebê gorfa, muitas vezes o bebê baba e vai sujando aquela roupinha que você escolheu, então... E quando o bebê gorfa, leite materno, fica aquele cheiro esquisito, então... É bacana você ter uma troca de roupa para quando acontecer algum imprevisto. Outra sugestão, e que eu aprendi aí com a Marina, foi sempre ter saquinhos de lixo dentro da bolsa junto comigo. Então, a bolsa de... Um dia eu vou mostrar pra vocês a bolsa de passeio dela. Ela tem duas. Uma que é pra passar muito mais tempo, tipo, mais do que 2 horas. E uma que é pra ir ali. E nas duas, sempre tem saco plástico. Porque a gente nunca sabe se naquele lugar que a gente vai ter um lixo apropriado pra jogar fraldas. Né? E não sei se vocês sabem, mas fralda normalmente tem um cheiro bem ruinzinho. Então, eu gosto de jogar dentro do saquinho, amarrar bem, e aí sim jogar no lixo, porque aí a pessoa não vai ficar com o lixo. Se você vai visitar alguém ou no médico e tal, não vai ficar aquele lixo fedendo, né? Outra coisa, não importa se você vai só ali, tenha sempre um trocador e um cueiro. Porque aí você vai montar um lugarzinho pra ele, pra trocar a fralda dele ou dela. E o cueiro, tipo, você bota o trocador embaixo e o coelho por cima. Eu gosto assim. Por quê? Normalmente os trocadores são impermeáveis. Ótimo. Só que quando você tá trocando, às vezes eles fazem xixi. Enquanto você tá trocando eles ali. E aí cai no impermeável, só que acaba que ele vai escorrendo pra cama da pessoa que estiver embaixo. Ou... pra outro lugar e aí tu não tem como limpar, é bem ruim, assim. Aí você pode usar tanto um coeiro, quanto um pacote daquelas fraldas de cachorro, sabe? Que ele é aberto, assim, isso aí também dá muito certo. Só que é descartável e é mais caro. Eu acho que o coeiro, ele cobre melhor, assim. E aí pode acontecer, né? De vazar, e aí pelo menos você vai estar com alguma coisa lavável ali depois e tudo mais. Então, esses foram os aprendizados, assim, não óbvios que eu tive com a Marina. E eu acho que talvez pode te ajudar aí nos seus primeiros dias aí com o seu novo bebezinho. Um beijo e... não se esqueça, se você tiver alguma dica aqui não óbvia que você gostaria de compartilhar comigo ou com as mães que aqui estão nos assistindo, bota aí nos comentários, vamos trocar essas experiências, porque é bastante bacana a gente aprender juntos na maternidade. Então, um beijo e até!